Convidado deste telejornal, Rui Tavares, do Partido Livre. Rui Tavares, boa noite, bem-vindo. É inevitável começar pela Grécia e por aquilo que vimos e assistimos esta semana e as declarações de hoje, com este braço de ferro e depois do não da Alemanha, do BCE e de posições muito ambíguas como a francesa. Será que os gregos vão conseguir mesmo renegociar a dívida a tempo? Ou seja, final deste mês vão ter problemas financeiros? Bem, com esta crise o campo de batalha mudou na Europa. E os governos nacionais governam nos nossos países, mas na Europa representam-nos, negociam e até legislam. E, portanto, faz toda a diferença ter a anti-austeridade no governo, podendo ir ao Conselho Europeu, ao Ecofin, ao Eurogrupo, apresentar as suas ideias para um novo contrato a nível europeu, ou ter a anti-austeridade só na oposição e no protesto, como nós temos tido em Portugal. Mas a questão é 1 contra 20 e tal. Exatamente. Não sabemos ainda quando é que estão de lado ou contra. Como diria qualquer cidadão dos Estados Unidos ou do Brasil que funcionam em escalas continentais como é a europeia, a mudança demora a chegar. Ela faz-se governo a governo, na Comissão Europeia também, no Tribunal de Justiça da União Europeia e no Conselho Europeu. Mas aqui portanto, o tempo. Também sabemos que o tempo é muito apertado para a Grécia nesta altura. A Grécia, no fundo, tem 3 barreiras para passar. Uma delas já de curto prazo e que tem a ver com este acordo ponte ou com uma extensão técnica do programa. Entre uma coisa e outra, há de certamente encontrar-se um compromisso que permita à Grécia ir até, digamos, ao verão. Depois há de se encontrar um novo contrato entre a Grécia e a União Europeia e lá mais para o fim do ano, com eleições portuguesas e espanholas, podemos ter uma nova mudança no quadro europeu, digamos, nos equilíbrios entre pró-austeritários e anti-austeridade, que neste momento estão, é um equilíbrio que está vantajoso para os pró-austeritários, com uma dominação desse campo, mas que apesar de tudo, com mudanças recentes na Suécia, agora na Grécia, pode mudar digamos, o equilíbrio dentro do Conselho Europeu. É um plano do que pode acontecer. A minha questão é centrada naquilo que vamos assistir na próxima semana. Reuniões decisivas. E até agora o que vimos é uma Europa, uns que não manifestam opinião e outros que dizem não e que são dos mais poderosos. Até que ponto é que Tsipras tem poder negocial para conseguir isto a tempo? Ele tem pouca margem de manobra neste momento, mas temos que ter na nossa consciência que nós tivemos 3 anos de austeridade e agora temos ainda nem 3 semanas de um governo anti-austeridade na Europa. Mas já vimos a Europa a dizer que não. A Alemanha, o BCE... Teria sempre digamos, uma posição muito difícil, mas a Alemanha e o BCE e a Comissão Europeia não disseram que não a tudo. Nós estamos concentrados naquilo a que disseram que não. Mas, por exemplo, já há vitórias desta nova política a nível europeu. Por um lado, por exemplo, a questão da Troika. Toda a gente sabia que a Troika enfermava de ilegalidades, ninguém fazia nada acerca disso. O governo grego, pela primeira vez, disse que estava disposto a levar à letra aquilo que o Parlamento Europeu já tinha dito sobre a Troika, que ela era ilegal, que era ilegítima, que não era democrática e que prosseguia políticas que não estavam no interesse europeu. A Comissão Europeia já disse que pode pensar numa substituição para a Troika. Sabemos que na Alemanha também já, quer dizer, se baixou os braços em relação à possibilidade da Troika continuar na sua presente forma, alguma coisa vai mudar. A renegociação da dívida, que é isto que os gregos e que de facto todos nós, até aqui em Portugal, olhamos, é o mais difícil. Acha que é possível? Haverá uma renegociação da dívida. A questão é como é que ela sucederá. Se é, digamos, nas amortizações e no montante principal, se tem a ver com a indexação dos pagamentos do serviço da dívida ao crescimento, se tem a ver com a possibilidade de haver um programa de investimento que seja suficientemente grande, como agora defende Varoufakis, que de certa forma substitua os Estados naquilo que eles neste momento não podem fazer porque estão a fazer o serviço da dívida. O que interessa, acima de tudo, seja sob uma forma ou outra, é que os Estados-membros tenham um alívio da austeridade imediato, que possam fazer políticas de rendimento, de emprego, de inversão da marcha de sensibilidade até agora. Que alguns desejam. E a pergunta é se é possível, atendendo, e o Rui conhece bem a Europa, até porque foi eurodeputado, sabemos como é que a Europa funciona. E depois há 2 ou 3 que são a carruagem e que dominam os outros todos. Estamos a falar dos maiores. Até que ponto é que a Grécia, isolada, sem solidariedade, pelo menos visível neste momento de outros Estados-membros, consegue enfrentar a poderosa Alemanha e talvez a França, que não percebemos bem qual é a posição? Já está a conseguir um campo, o campo da opinião pública. Eu creio que a batalha da opinião pública europeia está neste momento a ser ganha pela Grécia. Os primeiros movimentos do governo grego foram muito positivos nesse ganhar de opiniões públicas, não só nos países da crise, mas na própria Alemanha. As entrevistas de Varoufakis na Alemanha foram entrevistas que foram muito seguidas e que fazem uma coisa fundamental do meu ponto de vista.
pôr ideias que são ao mesmo tempo razoáveis e de bom senso, mas de democracia e de desenvolvimento em cima da mesa. Como ele dizia à televisão italiana, vai ser preciso um grande esforço da parte da chanceler Merkel se quiser defender porque é que não aceita ideias que são de criação de emprego, que são de desenvolvimento e democracia para a Europa. Ou seja, começar a pôr os austeritários na defensiva já é um primeiro passo. Claro que esse passo pode não entrar ainda, digamos, na sala do Conselho Europeu. Mas eu estou convencido que na sala do Conselho Europeu, onde até agora temos tido governos que primaram pela ambiguidade ou por algum silêncio, como o francês, como o italiano, mas que apesar de tudo receberam logo... Acha que vão mudar de opinião nessa altura? Vão dar pelo menos uma espécie de apoio silencioso. Depois vemos também governos o governo português. Exatamente. Acha que hoje houve uma mudança de posição do Primeiro-Ministro, como abrimos este telejornal, dizendo que o que for aplicado à Grécia se aplica aos outros? Claro, há um recuo claríssimo e que já é reflexo desta batalha da opinião pública que eu, do meu ponto de vista, vejo estar a ser ganha pelo governo grego na opinião pública europeia. Mas acha que o Primeiro-Ministro, nesta reunião, vai ter esta posição que disse hoje em Portugal, ou não? É uma mudança muito grande. Ou vai falar do conto de crianças? Aqui há uns dias era o conto de crianças e, portanto, queria dizer que todas as propostas gregas não iam a lado nenhum. Agora, neste momento, já está a dizer, calma lá, se os gregos conseguirem alguma coisa, nós queremos para Portugal também. E, portanto, já não é um conto de crianças, ou pelo menos é um conto de crianças no qual o Primeiro-Ministro português também quer participar. E esta é uma mudança muito grande. Creio que é uma mudança que também veremos, por exemplo, no governo espanhol, e isso significa que se o governo grego de facto mantiver esta senda de propostas que são de bom senso, que são razoáveis, que são sensatas a nível europeu e que, acima de tudo... Mas que tenha resultados. Não basta apenas ter as propostas. Os resultados não... Ou seja, que a Europa ceda de alguma maneira. Não têm de ser instantâneos. A Grécia tem sofrido muito, os gregos sofreram muito nos últimos anos, sabem que agora estão a começar a fazer uma coisa muito importante, que é virar o jogo. Sabem também que têm um caminho estreito e arriscado no qual qualquer movimento unilateral pode ter, digamos, consequências muito pesadas. E, portanto, o que eles têm estado a fazer é, mantendo a sua base social de apoio, que lhes deu uma maioria claramente anti-austeritária na Grécia, porem propostas em cima da mesa europeia que sejam de tal forma razoáveis e de bom senso que os poderes europeus do momento tenham muita dificuldade em dizer porque é que não as aceitam. E assim conseguirão fazer o caminho até ao fim do ano, quando, esperamos nós, chegarão reforços de Portugal e da Espanha para uma política anti-austeritária na Europa. Isso é fazer fé de uma mudança de governo e de políticas em Portugal. Sim. Isso quer dizer o quê? Acredita que, porque é diferente a política, os partidos políticos e a situação e a cena política portuguesa da grega, muitas pessoas de esquerda lá fora olham para Portugal e dizem a vossa esquerda está fragmentada. O exemplo de olharmos quer do LIVRE, quer de outros partidos, que são vários partidos que não estão todos unidos no mesmo objetivo. Por isso eu pergunto-lhe, com essa fragmentação, como é que essa política anti-austeridade vai chegar a reboque do Partido Socialista? Bem, há diferenças e há semelhanças. A semelhança é que temos uma necessidade enorme em Portugal e na Europa toda de uma nova geração de políticas, de maneiras de fazer, inclusive dentro dos partidos, que alterem substancialmente como os partidos são hoje em dia. E uma nova geração de cidadãos empenhados na causa pública, cidadãos empenhados na política, que tragam para a ação executiva, ou seja, para os governos e para a representação a nível europeu, novas ideias acerca de como reformar na justiça, como garantir... Claro, mas é preciso chegar ao poder. E a minha questão é a fragmentação. Há vários cidadãos, vários movimentos, vários partidos e todos defendem quase a mesma coisa de forma diferente. Como é que se chega ao poder dessa maneira? A reboque do Partido Socialista é uma pergunta muito clara. Não chega-se ao poder como se chega em qualquer país numa situação de modernidade política, levando o seu programa a votos, conseguindo mobilizar as pessoas e depois das eleições, encontrando parceiros de coligação que, connosco, façam um programa de governo que possa ser validado um partido do arco da governação, permita-me a expressão, como o PS. O arco da governação Ou seja, o LIVRE poderá chegar ao poder só com um partido forte como o PS? Nós recusamos a expressão arco da governação. Eu também não gosto, mas é aquela que as pessoas sabem. Ela tem atrasado a política em Portugal. Nós temos vivido em Portugal com uma situação em que temos uma esquerda partida ao meio. Por um lado, uma esquerda que só pensa em governar e depois outra esquerda que só pensa em não governar. Uma mudança no panorama político português que nós, LIVRE, e a candidatura Tempo de Avançar, que já está a agregar
associações e organizações políticas, mas acima de tudo muitos milhares de cidadãos, uma mudança que, dizia eu, trazemos substancial para a política portuguesa, é que passa a haver uma esquerda que vê a governação como um meio e não como um fim. Ou seja, governar sim, se for para fazer significativamente diferente. Rui Tavares, muito obrigado. Muito obrigado, para si. É mesmo, Cristiano.